Em nome de Jesus. Amém. Pregar sobre um texto que fala de casamento, num contexto em que o mesmo já não é visto com bons olhos, e o divórcio se tornou uma alternativa válida para a sociedade, é extremamente desafiador. Inclusive, alguns de vocês podem se sentir desconfortáveis com algumas coisas que eu vou dizer. Mas por ser o ensino bíblico, é preciso que eu o diga. Seja para instrução, seja para admoestação, seja para repreensão. Pois bem, antes de tudo, é importante nós olharmos para o plano original de Deus para o casamento, analisando o primeiro casamento, a primeira família criada por Deus. No princípio, Deus olhou para a sua criação e viu que de todas as coisas muito boas que ele havia criado, havia uma que não era boa. Não era bom, não era desejável, não era agradável para Deus ver o homem viver sozinho. Embora o primeiro homem tivesse um bom relacionamento com Deus, Deus sabia que o homem precisava de uma companheira. Com isso, nós temos uma primeira verdade bíblica. Deus não projetou o ser humano para ficar sozinho. Isto não é bom. Deus deseja que o ser humano se relacione com outros seres humanos. Em um esforço para encontrar um ser adequado para ser a companheira do homem, que o ajudasse naquele estado de solidão, Deus trouxe os animais e os pássaros dos céus que ele havia criado, para que o homem pudesse ver se algum deles oferecia uma combinação perfeita para ele. E conforme eles eram apresentados ao homem, ele também os nomeava, afirmando assim a sua autoridade dada por Deus sobre os animais, sobre a criação. No entanto, apesar das maravilhas da obra da criação, apesar da maravilhosa diversidade de animais e pássaros que foram trazidos ao homem, nenhum deles servia para ser a sua companheira. Claro, muitos animais mais tarde seriam domesticados para que nós pudéssemos desfrutar tanto da sua companhia quanto das suas habilidades de trabalho, na roça, no campo e assim por diante. Mas nenhum deles foi projetado por Deus para ser o par perfeito para o homem. Então Deus fez com que este primeiro homem entrasse em um sono profundo e realizou uma operação muito especial, onde ele removeu uma de suas costelas, fechou a carne, moldou outro ser a partir daquela costela e a trouxe para o homem. Assim como um pai que entra na igreja com a sua filha para entregá-la aos cuidados do marido. Este novo ser não foi formado do pó como Adão foi. E isso quer dizer que eles compartilham o mesmo corpo de uma forma milagrosa. E por isso há um relacionamento íntimo e único entre os dois. O interessante é que quando Adão acorda e vê a sua parceira, ele não diz assim: ah, aqui está a minha escrava,
que pode fazer o trabalho doméstico e satisfazer todas as minhas necessidades. Não. Esse certamente não é o tipo de relacionamento que Deus pretendia criar. Em vez disso, o homem ficou maravilhado com a obra de Deus e anunciou que ela era a combinação perfeita para ele. Essa nova pessoa é uma mulher, porque ela foi tirada do homem. Ou seja, ela tinha origem do mesmo osso, da mesma carne que o homem. É como se Adão dissesse assim: esta é parte de mim. Juntos nós somos um. Nós encontramos realização um no outro. Nós estendemos a mão em amorosa preocupação um pelo outro, para não vivermos em solidão. Eis então mais uma verdade bíblica. Deus fez a mulher do lado do homem para ser a sua companheira e ficar ao seu lado como sua idônea. Nem à frente, nem atrás. Nem acima, nem abaixo, mas ao lado. Deus fez a mulher de uma costela que estava perto do coração do homem, para que uma mulher, ao encontrar o seu marido, se encaixe no mesmo lugar, protegida sobre o seu braço e perto do seu coração. A verdade bíblica sobre o casamento é que o homem e a mulher foram projetados para ficarem um ao lado do outro como parte integral de suas vidas, dedicando-as um em prol do outro. Aquela primeira união de um homem e de uma mulher no jardim do Éden é a razão pela qual um homem deixa os seus pais para se unir à sua esposa em uma só carne. Com isso, Deus, por meio de Moisés, que escreveu o relato do Gênesis, está nos ensinando um ponto importante para o casamento. A união entre um homem e uma mulher tem um enorme impacto nos relacionamentos familiares. Quando um homem e uma mulher se casam, mesmo que ainda tenham laços fortes com as suas famílias de origem, a sua primeira prioridade agora é o seu marido e a sua esposa. Casar-se significa abandonar as antigas prioridades e criar novas em seu lugar. É a formação de um novo núcleo familiar, onde um deve cuidar do outro. Claro que os antigos laços familiares ainda precisarão ser nutridos e valorizados. Mas a primeira prioridade de um marido e de uma esposa é favorecer o seu cônjuge. Por isso, cortar aquele cordão umbilical dos familiares é necessário, a fim de que o casamento não seja prejudicado. E muitos casamentos são prejudicados por conta de familiares. Como diz o ditado, não more em um lugar tão perto onde os seus familiares consigam ir de chinelo, nem tão longe onde eles precisem levar malas. É preciso que o casal aprenda a viver de fato como uma só carne. Dito isso, é importante dizer também que tornar-se uma só carne não é apenas no aspecto de uma união sexual, ou com o propósito de ter filhos,
ou ter um vínculo emocional, mas significa que essa nova união forma um relacionamento de parentesco que deve ser tão forte ou até mais forte do que o parentesco com os seus parentes de sangue. Nesse sentido, o casamento é muito mais do que uma certidão na parede, ou um momento na igreja, no cartório. De alguma forma milagrosa, misteriosa, duas pessoas antes, sem nenhum grau de parentesco, sem nenhum conhecimento uma da outra, com todas as suas diferenças, se tornam tão intimamente conectadas através do vínculo do casamento, que agora estão no nível de parentesco de sangue, aprendendo a lidar um com o outro no dia a dia, até que Deus os separe por meio da morte. Sim, esta é mais uma verdade sobre o casamento. Segundo o propósito inicial de Deus, não deveria jamais existir o divórcio. Porque o que Deus uniu, que não separe o homem. Assim como não existe ex-pai, ex-mãe, ex-irmão, ex-filho, também não deveria existir ex-marido ou ex-esposa. Porém, não é o que nós vemos hoje, não é? Há uma facilidade muito grande em se separar. Seu casamento não deu certo? Não está do jeito que você gostaria que fosse? Se separa, arruma outra pessoa. Seja feliz. Porém, para nós cristãos não é tão simples assim. Quem de nós não conhece uma pessoa divorciada? Quantos casais estão em crise neste exato momento, a ponto de dissolver o casamento? De acordo com pesquisas, a média brasileira de um casamento nos dias de hoje dura aproximadamente 14 anos. Claro, nós não sabemos todos os motivos das separações. Cada caso é um caso. E com isso, eu não estou querendo dizer que não poderão acontecer separações. Mas essas deveriam ser exceções e não a regra. Em casos de traição, abandono, abusos ou até mesmo falta de fé do cônjuge, é possível justificar biblicamente uma separação. Porque essas coisas minam a confiança necessária para se viver junto. E também crescer na confiança em Deus. Mas qualquer outro motivo para a separação, como o amor esfriou, a paixão foi embora, eu casei muito imaturo, hoje eu sou mais maduro, meu marido ronca demais, outras desculpas não são justificáveis. Mas como Jesus disse, as exceções acontecem por causa da dureza do coração. Que por ser rebelde, não quer mais se submeter à vontade de Deus, não quer mais se submeter às ordens estabelecidas por Deus. Por isso, quando Jesus é questionado sobre o divórcio, ele diz que aquele que se separa e casa com outra pessoa comete adultério. Peca contra Deus.
Porque está indo contra uma ordem estabelecida por Deus. O que Deus uniu, que não separe o homem. Somente Deus pode fazer essa separação. Com isso, Jesus está nos lembrando que a vontade de Deus ao criar homem e mulher era que formassem uma só carne, uma nova família, e que essa união fosse apenas dissolvida quando uma das pessoas morresse. O que fazer então diante dessa triste realidade do divórcio, das separações? Ora, é preciso olhar para as causas. Em última análise, a principal causa é aquela que Jesus disse: a dureza do coração do ser humano. Qual que é a solução para a dureza do coração do ser humano? A humildade de se submeter à palavra de Deus e ouvir o que Jesus tem a nos dizer. Nós precisamos entender que o casamento não é como comprar um carro, que depois de usado pode ser trocado por um mais novo. Casamento é para a vida toda, seja na saúde ou na doença, seja na riqueza ou na pobreza, seja nos dias bons ou nos dias maus. Porque o que Deus uniu, que não separe o homem. Por isso as pessoas que se separam precisam compreender que esta não é a vontade de Deus. Ponto final. É necessário reconhecer que grande parte dessa realidade em que nós vivemos é resultado direto do pecado no nosso mundo, que distorce, que corrompe toda a boa dádiva que Deus nos dá. Inclusive é no capítulo seguinte ao que nós lemos hoje em Gênesis, que nós ouvimos os sussurros enganosos do diabo, que nos levam a duvidar da palavra de Deus, que nos levam a duvidar dos seus planos. O microfone está funcionando. Nós vemos os seres humanos cedendo aos seus desejos de ser como Deus e pegar aquilo que não era destinado a eles. E também nós ouvimos o jogo quase interminável de transferência de culpa sobre quem é realmente o culpado. Quando pecaram, o homem e a mulher originais se esconderam de Deus. E se esconderam um do outro. E nós temos feito isso desde então. Nos esquivando das responsabilidades e direcionando a culpa para o outro. Pelo fato de o plano de Deus para o casamento ter sido corrompido, nenhum de nós experimenta o casamento perfeito que Deus pretendia. Em vez de os nossos casamentos serem refúgios de paz, de harmonia, de amor, fidelidade, confiança, muitas pessoas experimentam uma versão totalmente distorcida sobre o casamento. Buscando ganhar controle um sobre o outro por meio de relacionamentos abusivos ou relacionamentos negligentes. Muitos rompem o que Deus uniu no casamento porque
O abuso do parceiro impossibilita que o abusado possa viver de maneira segura, sendo necessária a separação para preservar a vida do abusado. Muitos tentam roubar alguns dos benefícios do casamento por meio de encontros sexuais e arranjos de vida sem se comprometerem um com o outro e prometerem ficar juntos lado a lado como Deus pretendia. Muitos são infiéis e desamorosos uns com os outros. Muitos simplesmente escolhem a separação, porque as coisas fora do casamento parecem ser muito mais atraentes. E se separam sem nenhuma tentativa, de fato, significativa de reconciliação. E assim eles deixam de ser felizes para sempre, porque, como diz o salmista, não vivem de acordo com a vontade de Deus. Não andam nos seus caminhos. De maneira vergonhosa, muitos homens foram infiéis e abusaram de mulheres, pecando contra elas e contra Deus. Da mesma forma, muitas mulheres pecaram contra os seus homens por meio de fofocas, falando mal do seu marido para outros, por chantagem emocional, outras formas de abuso e infidelidade, e também pecaram contra Deus, contra os seus maridos. No entanto, nós não podemos dizer que o casamento é uma coisa ruim em si mesma, porque o fato de acontecerem essas coisas não é uma falha de Deus naquilo que Ele fez, naquilo que Ele estabeleceu, mas é uma corrupção do papel do homem e da mulher dentro desse relacionamento. Outra verdade que precisa ser dita é que, infelizmente, hoje em dia, muitos ignoram o plano original de Deus, de homens e mulheres serem as únicas combinações complementares no casamento, afirmando que um homem deve se casar com outro homem e que uma mulher deve se casar com outra mulher, desde que isso os faça felizes. O fato é que a queda em pecado danificou totalmente as pessoas, danificou totalmente os relacionamentos humanos. O nosso egoísmo, a nossa ganância, os nossos desejos falam mais alto do que a vontade de Deus. A nossa infidelidade rompe os laços do casamento. E Satanás se deleita em ver as pessoas se tornando alvos fáceis para os seus ataques. Mas Deus não desiste de se relacionar com os seres humanos. Mesmo que o ser humano vire as costas e traia o Criador do universo, Ele vem com a sua palavra para denunciar o pecado e anunciar o perdão. Precisamos lembrar que em várias passagens das Escrituras, o Senhor Deus denuncia o pecado e as suas consequências. 1 Coríntios 6, por exemplo, Paulo diz: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais herdarão o reino de Deus. Em outras palavras, os que vivem na prática contrária à vontade de Deus, sem arrependimento, sem o desejo de corrigir as suas vidas pecaminosas, não
herdarão o reino de Deus e a vida eterna. Nesse sentido, nós precisamos olhar para as palavras de Jesus para compreendermos como se entra no reino de Deus. É necessário receber o reino de Deus como uma criança. Ou seja, é preciso se submeter à vontade de Deus e ser totalmente dependente dele, do seu cuidado, do seu perdão, das suas orientações. Deus olha para cada um de nós e vê que não é bom que nós fiquemos sozinhos, sem a sua companhia, sem a sua direção, como se os nossos relacionamentos e a salvação eterna dependesse de nós, dos nossos atos. Apenas isto. E foi por isso que ele colocou o seu plano em prática, para curar a sua criação, para curar os nossos relacionamentos quebrados e distorcidos e nos restaurar em comunidade, enviando seu Filho Jesus como homem para sofrer a mais terrível solidão de todas. Quando ele assumiu a carga completa do pecado da humanidade, ele foi separado de seu Pai. É o que o pecado faz, não é? Ele divide, ele separa as pessoas umas das outras e de Deus. Mas o profundo amor do Pai e do Filho manteve o relacionamento unido, mesmo quando a morte os separou. O profundo amor une o Pai, o Filho e o Espírito Santo em uma unidade. E por isso Deus é amor. Este Deus amoroso alcança os seres humanos para unir as pessoas a Ele e uni-las umas às outras por meio da morte e ressurreição do seu Filho, a fim de que nós possamos estar sempre com a sua noiva, a igreja. Não importa se nós somos casados ou não, pela fé nós fazemos parte desta igreja. E, portanto, nós somos a noiva de Cristo. Deus viu que não era bom que ficássemos sozinhos. Então Ele nos chamou para ser a sua noiva. Nos chamou para a igreja, para que, por meio desta comunidade, nós possamos experimentar um pouco do que Ele pretendia originalmente. Por meio da sua graça, da sua misericórdia, perdão, amor e vida. E embora nós sejamos infiéis a Jesus, Ele ainda é fiel a nós. Deus dá a cada um de nós a oportunidade de experimentar a unidade que Ele pretendia no início por meio do perdão curador de Jesus. Dessa forma, assim como Jesus recebeu as crianças, as abraçou e as abençoou, pondo a sua mão sobre elas, assim também Jesus quer fazer com cada um de nós. Nos receber, nos abraçar, nos acolher e nos abençoar. Portanto, o antídoto para relacionamentos tensos, fraturados, quebrados, é o perdão dos pecados por meio da fé em Jesus Cristo, que sofreu e morreu para nos perdoar e nos restaurar como indivíduos e como seres relacionais. O sangue de Jesus lava a nossa culpa. O sangue de Jesus lava a nossa vergonha, sendo capaz até mesmo de cobrir o pecado do divórcio. Por meio da fé em Jesus
e em humilde arrependimento, nós somos perdoados e purificados. Por isso, Paulo continua escrevendo na sua carta aos Coríntios: nós fomos lavados, nós fomos santificados, nós fomos justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. À medida que Jesus nos perdoa, o ódio, o medo são substituídos por amor e confiança. Pelo poder do perdão de Deus em nós, nós somos capazes de perdoar um ao outro. Por meio do amor e do perdão de Cristo trabalhando dentro dos casamentos, aqueles que atualmente vivenciam tensão, ansiedade, amargura, podem receber cura, purificação, reconciliação, restauração. É verdade que ninguém terá um casamento perfeito, porque todo casal é constituído de dois pecadores, que têm os seus defeitos, têm as suas falhas. Mas a busca do perdão de Deus e o pedir e perdoar um ao outro também fazem parte do casamento. Caso contrário, os pecados não perdoados vão gerar mágoas que vão corroer a relação matrimonial. Além disso, nós precisamos ser lembrados que o casamento após a queda em pecado não é mais para todos. Isso Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 7. Paulo mesmo não era casado. No entanto, ele lembra que há uma união perfeita e eterna que é para todos, que é a união com Cristo Jesus. Nem mesmo a morte pode quebrá-la, como diz a carta aos Hebreus. Na morte, por estarmos unidos a Cristo, nós nunca seremos abandonados, nunca seremos rejeitados, nunca seremos abusados, nunca seremos deixados sozinhos. Nós estaremos unidos a toda a família de Deus, na casa do Pai, porque Cristo Jesus expiou todos os nossos pecados pelo seu sofrimento, para que pudesse trazer muitos filhos à glória na sua ressurreição. É isso que está escrito na carta aos Hebreus. Esse Jesus que está vivo e vive em nós, nos permite conviver juntos já agora e principalmente na eternidade. É triste que haja alguns que não conseguem experimentar o casamento. Não importa o quanto eles o desejem. E também é triste que aqueles que se casam não experimentam o casamento como Deus pretendia no princípio. Contudo, tanto pessoas casadas quanto solteiras têm a oportunidade de experimentar o amor e a fidelidade de Cristo por sua noiva, a igreja, por meio do batismo, por meio da palavra, por meio da Santa Ceia. Esta é uma união que nós não podemos romper, porque depende totalmente de Jesus, que permanece fiel para que nós nunca estejamos sozinhos. Portanto, para os jovens que aqui estão, não deixemos de ensinar a manterem a prática do namoro sério, namoro respeitoso, com vistas a um casamento que possa durar a vida toda.
sabendo que um relacionamento é feito de etapas. Assim como se prepara um bolo, a cobertura não vem antes da massa. Mesmo que as pessoas insistam em querer adiantar alguns processos. Para os casados, ou que pretendem se casar, que Deus abençoe a união de vocês, para que ela possa refletir um pouco do amor entre Cristo e a igreja. Para isso, sigam a ordem de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Lembrem-se que a chave para um casamento duradouro é o amor que se doa em favor do outro, que coloca o seu cônjuge como prioridade, que deseja a sua felicidade, que o respeita, que o serve a partir do temor a Deus e dos seus princípios. Quanto mais o casal estiver unido a Deus e ao seu propósito com o casamento, menos chances eles vão ter de se separar. E para aqueles que são solteiros, viúvos, ou até mesmo divorciados, que Deus os abençoe para que saibam que nunca estão verdadeiramente sozinhos. E que experimentarão o amor e a fidelidade de Cristo por cada um de vocês. Para todos nós, enfim, que o cuidado com a família não seja apenas de palavras, mas principalmente de ações, de amor, de bondade. Consideremos o casamento como uma coisa séria, porque é uma instituição divina e reflete o Evangelho. Ou seja, reflete o amor entre Cristo e a igreja. Um casamento levado a sério é testemunho do amor de Deus e permite que toda a família viva em harmonia. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Amém.